mais um episódio incrível para você que quer mudar de mentalidade e, enfim, relaxar, porque afinal, Relaxa. tudo passa. E hoje nós temos uma pessoa maravilhosa para trazer para vocês, mas antes eu não posso deixar de falar. Deixa teu like e encaminha para aquelas pessoas que são cabeça dura e que você sabe que precisa mudar de mentalidade, porque esse é o programa que nós vamos entrevistar Nizandra Moreira, essa psicóloga e coach maravilhosa. Se apresente pra gente, Nizandra. Gente, muito, muito bom estar aqui com vocês, com os telespectadores que vão estar curtindo, porque afinal, né, relaxa que tudo passa. É verdade, eu sou Nizandra Moreira, eu sou psicóloga há mais de 25 anos e tenho uma formação em coach ali já tem 6 anos e tenho atuado muito firmemente aí nisso. Sou natural do Pará, mas já estou vivendo aqui de um casamento, né, que veio me trazer, e olha que deu certo aqui em Manaus. Rapaz, a música da Nizandra é aquela, é o amor. Mas tudo tem uma razão de ser. Porque pense na mulher que veio, que rodava o Brasil inteiro e veio parar aqui no Amazonas por Tava amor. longe, e ela tava longe. Eita, conta pra gente primeiro, e assim, pra gente entender, como foi que tu resolveste fazer psicologia? Como foi assim? Tu estava lá escolhendo uma faculdade? O que te encantou nessa área de trabalhar com a psicologia? Exatamente. Então, tudo começou lá com os 17 anos, ali naquele processo, morando lá em Santarém, filha ali que nunca tinha saído de perto da mãe. De repente, eu comecei a estudar, tentar entender, gente, como é que entende o ser humano. Mas não era nem claro para mim. Eu achava que era formato de que eu poderia ajudar muito mais pessoas. E aí, fui procurar nos livros aonde tinham as melhores faculdades e aonde eu conseguiria ir, porque eu nunca tinha saído de perto dos meus pais. Fui para Belo Horizonte e foi lá que eu fiz a formação, ou seja, fiquei longe da terrinha que hoje eu considero minha também, né? Fiquei 20 anos fora, aí que eu vim para a região. Então, assim, escolher psicologia foi e com o tempo, foi entender o quanto que nós podemos contribuir, mas que é um assunto muito sério. Cuidar de mentes, cuidar de pessoas, requer muita responsabilidade. E tem que estudar muito, viu, gente? Não é brincadeira, não. E continuar estudando para todo sempre, Para né? todo sempre. Eu acho muito interessante isso que ela falou, sabe, Aline? Essa questão da seriedade que a gente tem ao lidar com outro ser humano. Sim. Porque nós temos muitas pessoas... esses dias eu estava conversando com uma estudante, né, de psicologia e ela disse assim... Ai, doutora, como é que a gente aborda um paciente com ideação suicida? Olha que assunto grave, né? Porque às vezes dá vontade de dizer assim, mano, por que afinal que tu estava com tanta vontade que tu não te matou? Então eu disse, olha, tudo a gente tem uma forma de falar, de abordar, um como, um porquê, iniciar e como finalizar. Para que você não deixe ali, de repente, até um encorajamento numa pergunta que você faz que foi recebida de uma forma inadequada. Então, no processo terapêutico, isso é uma coisa tão delicada que nós psiquiatras sempre precisamos trabalhar em parceria com o psicólogo. Porque o médico, ele faz uma formação de medicina. A não ser que ele vá fazer outras formações, mesmo assim ele vai fazer uma formação em uma área da psicologia. Ele não vai fazer um curso de psicologia, que é um curso muito amplo, tão extenso quanto de medicina. Então é muito grave isso. Qualquer pessoa que faz cursos breves se achar habilitada, ter ousadia. Hashtag pronto, falei. Ter a ousadia de se achar habilitado a lidar com as dores humanas. E isso se dá até, eu percebo muito assim, desde o primeiro contato, né, Ni? Porque a gente tá recebendo um contato de uma pessoa que ela percorreu um caminho muito longo até chegar a você. Então, será... Deixa eu tentar essa outra situação aqui, deixa eu tentar conversar com a minha amiga, deixa eu tentar ir para o salão, deixa eu tentar... Então, às vezes, as pessoas elas vão fugindo para outras áreas, para outras situações, até para uma questão mesmo de processo, até pedir ajuda. E quando ela chega lá para a gente, né, a gente está ali recebendo aquela pessoa, pelo menos eu me entendo assim, quando aquela pessoa manda uma mensagem perguntando alguma coisa, eu falo, cara, o caminho que essa pessoa percorreu para estar aqui me perguntando isso... Então, aquilo ali, eu já levo aquilo ali de uma forma, assim, muito especial e com muito cuidado
porque eu sei que do outro lado tem uma pessoa que tá, enfim, para pedir ajuda naquele momento, ela tá realmente, ela demorou, ela pensou, ela elaborou e tá ali. Exatamente. E eu acho que uma coisa interessante, meninas, para as pessoas que estão estudando a psicologia, o que eu sinto ainda hoje é que as pessoas vão estudar a psicologia para se entenderem, e não é esse o objetivo. Tu escuta muito isso no primeiro dia de Escuto. aula, né? Cara, eu vejo muito isso. Eu tenho muitos pacientes que são, assim, estudantes de psicologia e pessoas, e detalhe, vão fazer a faculdade, mas não fazem terapia, né? Então, a gente tem muito essa situação. Com Gente, certeza. hoje eu tô tão bruta, né? Eu tô só falando as ignorâncias. Mas é muito verdade, é muito verdade. Se tu perguntar no primeiro dia de aula, o que mais falavam era, porque eu queria me entender. Eu fico pensando, meu Deus, eu tão novinha no primeiro dia de aula, né? Acabaram de fazer 18 anos, olhando a cara da professora, ouvindo essa resposta, né? Tipo, vai te entender na terapia, minha filha. Aqui não é o lugar pra isso, não. Exatamente. Não, e o mais interessante é que quando eu fui buscar o curso de psicologia, a formação, em nenhum momento, e eu tive durante muito tempo até, eu sentia esse desafio, porque eu busquei querendo levar para as empresas. Eu sempre quis levar para as empresas. Mas, gente, não tem como você chegar nas empresas se você não chegar primeiro na pessoa. Não tem como. É porque por Então, trás de todo CNPJ forte tem um CPF forte. Ou fraco se o CNPJ for fraco. Não, eu digo assim, atrás de um CNPJ forte existe um CPF forte. É isso mesmo, né? gente. Então, a empresa ela é muito reflexo do dono. E aí, a empresa toda, a questão de valores, né? A questão de valores, a questão de você ter uma condução mais organizada ou desorganizada, a mentalidade. E por falar em mentalidade, que eu sei que essa mulher, ela é incrível. Já tô louca pra lá contar Ela- aqui a dinâmica que ela vai fazer aqui, ó. Ela faz mudanças de mentalidade. Ela faz primeiro a pessoa se conhecer, depois ir mudando essa mentalidade. Porque esse processo, tu saíste um pouco da psicologia e se encantou, se apaixonou há alguns anos, né? Você falou há Isso. 6 anos, Isso. por essa questão do coach. E geralmente a gente vê o quê? Uma rivalidadezinha entre a psicologia e o coach. E aí, como é que a psicóloga resolveu mergulhar no coach? Como é que foi isso, Nisandra? Conta pra gente. É muito interessante que a gente tem que pensar que tudo que nós buscamos tem uma dor por dentro, né? Então, na época que eu fui buscar o coach, eu fui buscar com muita resistência, porque eu já achava que eu sabia tudo. Esse é o problema do ser humano, né? As suas verdades. Então, a minha verdade, eu vou lá para saber o que é isso. Como eu fiz uma escola que valorizou muito esse lado emocional, então isso me deixou um pouco mais tranquila. Eu estava extremamente estressada. E eu não conseguia compreender, meninas, como que uma pessoa que tem uma família estabilizada, que tem uma casa, uma vida até relativamente organizada, estava tão infeliz. E isso não era claro para mim. E a psicologia já não conseguia me dar essa explicação, né? Claro que eu precisaria buscar mais profissionais para me ajudar. Mas, inicialmente, eu não enxergava essa dificuldade. Então, eu fui buscar, aí sim, mais autoconhecimento. Eu já tinha feito terapia há muito tempo atrás, mas talvez eu não tivesse permitido, porque agora estava doendo. Como eu ia diminuir esse estresse? Por que eu trabalhava tanto e eu não tinha dinheiro? Por que a minha vida era sempre apertada? E aquilo ali começou a me incomodar, gente. Foi fantástico. Aí foi assim que eu fui buscar o coach para trazer ferramentas inicialmente para mim. Foi para o meu autoconhecimento. E nisso eu verifiquei um mundo de coisas que eu poderia, de verdade, crescer na psicologia. Quantas pessoas poderiam ser salvas se eu tivesse aquela visão? Porque agora, apesar de querer desenvolver as empresas, mas lá dentro, como vocês mesmos disseram, tinha um CPF. E eu ainda, como psicóloga ali, da área de recursos humanos, eu não conseguia ainda ter a empatia necessária, que com a minha dor eu fui entender. Olha, que interessante, E né? até o pessoal falando, Zana, como é que você conta isso? Eu penso que a gente tem que ser vulnerável, sim, para mostrar o quanto que nós somos nesse processo para evoluir. Como profissional, como mãe, como até a minha espiritualidade, como tudo mudou, fortaleceu-se com o autoconhecimento. E é muito interessante, desculpa, mas eu fiquei aqui apaixonada, né, por essa fala dela. A questão sempre começa com autoconhecimento. Eu vou repetir isso. A questão sempre começa com autoconhecimento.
E uma coisa que me encantou na Nisandra, Aline, é que ela tem um treinamento que, infelizmente, esse ano não vai ter mais, né? Mas sempre ela está fazendo, né? Exatamente. Que é Decifra-te, né? Decifra e influencie pessoas. E ela trabalha a questão das personalidades, né? E a pessoa, ela realmente não se conhece. Exatamente. Ela vai para o treinamento descobrir isso. Como é que funciona? Isso. É muito interessante, justamente para entender, né, o quanto que o teu comportamento ele pode ser ajustável, você pode flexibilizar, o quanto que casamentos, relações e até o teu crescimento profissional ele não evolui porque você tem um comportamento e não está disposto a abrir. Mas se eu entender qual é o formato para eu me comunicar com as pessoas, se eu entender que aquele meu comportamento está fazendo mal para a minha relação, até que ponto vale a pena eu querer ter sempre razão em vez de ser feliz? Não é mesmo? O jeito Harvard de ser feliz, O jeito né? Harvard, né? Que é o que a gente tem trabalhado. Então, quando a gente vai abrindo, são portas, né? Eu costumo dizer que o cérebro é como se fosse uma cebola. Lá dentro que tem a tua essência. E você vai tirando as cascas, mudando essa mentalidade para que realmente as coisas façam sentido. Aí não tem aquele ditado, fala, os opostos se atraem. Gente, são os dispostos que se mantêm unidos, né? Porque você tem que estar disposto a flexibilizar para o teu parceiro. É uma isso. dedicação, né? É uma dedicação. E você usa hoje, eu vejo que você, diante de uma dor, buscou mais autoconhecimento, buscou Isso. ajuda, buscou ferramentas para dar o seu melhor ali na sua função. E o que você tem, assim... O nosso programa, ele tem esse propósito de dizer, olha, gente, você que está passando por uma dor, busca ajuda, dá um passo diferente, né? Vai atrás de alguma ferramenta ou de uma terapia. Busca ajuda mesmo para se olhar primeiro, que foi o que você fez. E depois as coisas vão fazendo um pouco mais sentido para você. Porque sempre de uma dor, como você falou agora, a gente consegue até entender um pouco mais algumas situações e algumas pessoas que estão à nossa volta, que às vezes a gente não entende porque não passou por essa dor e não consegue ter a empatia necessária para aquilo. Você, diante de uma dor, você amadurece, baixa a guarda. Você falou, Aline, a gente é psicóloga e tal, não sei o quê, achava que já estava sabendo de todas as ferramentas, sabia de todas as abordagens. Não? Quando eu cheguei no momento da minha vida, eu falei, cara, não tá legal. Por que não tá legal? Deixa eu buscar mais essas ferramentas aqui. E você falou no início da entrevista, que não tá gravado, mas eu quero deixar gravado aqui, que você entrou no coaching com esse objetivo e que isso hoje é uma ferramenta para você atuar muito melhor na sua área de psicologia também, né? Conta um pouquinho pra gente desse teu despertar. Isso. Gente, foi despertar mesmo. É impressionante o quanto essa mudança de mentalidade me fez entender com mais humildade. Eu acho que o profissional, que seja ele Qualquer advogado, profissional. médico, qualquer um, ele precisa inicialmente se autoconhecer para ter essa humildade de entender. Arrasou. Entender o quê? Eu estou tendo a real empatia pelo outro. Né? Eu trabalhava com líderes e eu ainda achava, quando eu fui ter a minha empresa, eu digo, gente, o que está acontecendo? O que está fazendo as pessoas? Então, foi um gingado de situações que me fizeram entender que as ferramentas do coach, essa questão mesmo de buscar e de entender que as nossas memórias, elas fortalecem muitas crenças, muitas coisas que eu acredito e que às vezes viram verdade, mas verdades que me fazem mal, elas podem ser reprogramadas. Então, quando eu fui entendendo isso, eu fui mudando a minha visão em relação ao meu espiritual, eu fui mudando em relação à minha prosperidade, fui mudando, gente, em relação às pessoas. Tanto é que hoje, quando eu trabalho a formação de lideranças, é totalmente diferente. Por quê? Porque eu estou encontrando nas pessoas, eu estou mostrando para elas, de novo, volta para o autoconhecimento. E lembrando que tem pessoas que precisam de mais tratamento. Vai para uma terapia. Tem pessoas que me buscam, Aline, que elas me falam, olha, eu preciso te encaminhar minha esposa está deprimida, está isso. Eu já mando o telefone da Alessandra junto. Vai primeiro para psiquiatra. Começa para fazer a terapia. Exatamente, porque assim, não tem como. Porque, às vezes, precisa de um apoio medicamentoso, se for o caso, de umas orientações, não dormem. Então, são coisas que eu não domino. Eu ensino os exercícios,
mas às vezes eles não são suficientes. Então a gente tem que ter essa humildade. Exatamente. E também tem essa muita- parceria é muito importante para o paciente. E também tem uma situação assim, muito interessante, né? A Lisandra falou essa questão de caminhar. Eu também encaminho muito algumas situações para ela, porque a gente vê muitas vezes que a pessoa ela não é mal resolvida do ponto de vista pessoal. Ela é resiliente, ela tem inteligência emocional, só que ela não consegue mesmo destravar profissionalmente. Então, eu acho que aí vem o autoconhecimento para ela se conhecer, mas, na verdade, como líder, Sim. como se portar melhor e lidar com os outros na empresa. E tudo isso está travando o funcionamento da pessoa, que muitas vezes até a vida pessoal Sim. é beleza, mas a profissional é que não deslancha. Exatamente. Então, o É que verdade. a gente sempre precisa compreender, né, em todos os processos, que cada profissional tem o seu nicho de atuação, cada ferramenta Legal. tem a sua indicação, né? Cada situação tem o seu momento. E a gente precisa compreender e ter humildade para a gente aceitar ajuda, para a gente pedir ajuda, para a gente aceitar ajuda e para a gente também entender que eu, como psiquiatra, não vou resolver tudo, o psicólogo não vai resolver tudo, o coach não vai resolver tudo, mas quando a gente junta e forma um time, Aí é outros 500. aí são outros 500, É né? Com outros amiga? certeza, com certeza. Porque se a coisa for mais acessível, né? Não for algo assim que está ali numa raiz tão forte que não vai se quebrar. Então, na hora que você faz uma anamnese, na hora que você vai conversando, você já percebe, você vai entendendo, né? E aí, como eu tenho várias pessoas que eu observo, que às vezes eu mesma tenho a consciência, não, essa pessoa hoje não está no momento para eu atender. Eu estou numa vibe, ela está precisando de alguém que vai trabalhar mais isso. E eu indico outra psicóloga. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, essa preocupação maior não tem que ser comigo, tem que ser com aquela pessoa que está na minha frente. Mas, Lisandra, falando assim, preocupação, a gente sempre tem uma pergunta aqui que eu gosto de fazer para todas as pessoas. Qual foi o pior momento da tua vida? Bom, pessoal, eu acredito que foi quando eu resolvi. Na verdade, foi uma mistura de pior e melhor. Imagina que eu levava uma vida estruturada, uma carreira ascendente, estava tudo muito certo lá em São Paulo, já estavam as coisas fluindo. E aí, quando eu decidi que eu viria para o norte, que eu queria ficar mais perto dos meus pais, senti falta da família, e aí aquilo começou a me incomodar, porque eu fiquei 18 anos sem a família lá. E aí foi pior, por quê? Porque eu comecei a achar que estava faltando alguma coisa. E aí, como Deus encaminha tudo, quando você conversa com Ele, você muda a sua mentalidade, foi aí que eu conheci justamente uma pessoa aqui para o norte. E aí eu vi, então foi o melhor porque a decisão, mudança, dependendo do perfil, foi muito desafiador para mim. Fazer uma mudança dessa, abrir mão de uma vida estabilizada, em que eu controlava tudo, e de repente ir para uma relação a dois, que eu vou agora ter que dividir, era bom e ruim ao mesmo tempo, era muito desafiador, entende? Então, assim, essa mudança, ela fez... Quando eu saí de Santarém, que eu resolvi, foi a primeira mudança, né? Que eu quis estudar fora, foi, assim, muito, muito desafiador para mim. Então, viver só, essa questão do ficar só e ter que galgar sozinha, foi bem desafiador, eu posso falar isso. Então, aconteceram coisas, mas eu vou ser muito sincera quando me perguntam. Parece que assim a minha mente liberou de uma forma aqueles momentos ruins que hoje eu não consigo nem focar, não sei, fugiram, entende? Então, assim, porque foi só aprendizado. Eu fui tão abençoada a minha vida toda, como eu fui agora com a amizade de vocês. Então, assim, é impressionante o quanto que hoje, mais do que nunca, eu encontrei pessoas que favoreceram a minha vida. Porque aí eu falo, o que o coach me ajudou nisso? Mais até que fortaleceu a minha corrente da psicologia. A minha mentalidade mudou. Isso, para mim, foi muito importante. E é Entendeu? importante isso porque hoje a Ani também tem
uma mentoria de mulheres, né? Legal. Empresárias, de empresárias que às vezes estão travadas nos seus negócios. Então, ela escolheu trabalhar com esses grupos, né? Você que está gostando, que quer conhecer mais dessa mulher, siga lá no @ no Instagram, no @Nisandra Moreira Coach, que você vai se apaixonar, porque assim, tem muitos cursos, conteúdos riquíssimos. E agora, ela foi realmente, eu não sei nem se dizer abençoada. É eu o acho que ela ápice, batalhou. um dos ápices da vida Foi. dela. Ela batalhou por uma situação muito maravilhosa que aconteceu. Eu quero que ela compartilhe agora aqui com a gente, que é essa premiação internacional que você vai receber nos Estados Unidos. Mana, Conta pra gente como é. Ah, Na eu terra quero do tio Sam. eu quero falar uma coisa bem feia. Não é pouca merda, não. É perigo cheio. Como É é que verdade. foi? Como é que tá sendo Tá, pra assim, você esse Exatamente. Imagina essa construção, né? Em 2018, eu concorri como ministrante da Febracis, dos livros do Paulo Vieira, que é o diretor-geral da Febracis, e eu fui eleita a terceira melhor. Isso, para mim, a nível nacional e internacional. Para mim foi muito interessante, porque qual foi uma quebra que eu tive que fazer? Muito forte. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. E aí, de repente, a minha aconteceu. Foi o meu momento. A tua era mais verde. Era verde. A mais verde era a tua. Era minha. Então, isso foi fantástico, né? Na época, eu não consegui receber a premiação porque eu tive um problema sério de saúde. E quando foi no ano seguinte, o Paulo Vieira veio em Manaus e ele me entregou pessoalmente, na frente de mais de 1.500 amazonenses. Foi assim, eu digo, gente, tudo do encaminhado. jeito dele. Do jeito Foi a dele. coroação da princesa. Exato. Que legal. E aí, nisso, eu continuei fazendo as formações, eu participo de um treinamento chamado Maestria, também para empresários. E nessa brincadeira toda, brincadeira muito séria, o meu marido foi junto. Meu marido é empresário e do ramo de alimentação, mas o que aconteceu? Quando eu fui fazendo os treinamentos, ele foi vendo as mudanças na vida das pessoas, ele ficou empolgado, ele disse, eu quero fazer parte disso também. E nós fomos, estando juntos, o que aconteceu? Os nossos treinamentos tocaram os casais. Ou pessoas que estavam casadas e não acreditavam que era possível viver em harmonia. E nós vivemos de verdade. Né? Tem gente que me falou, vocês são aquele casal de propaganda de margarina? E aí eu digo, não, gente, é real. Então, quem tem acompanhado, na verdade, tem seguido toda a minha esteira de treinamentos, de cursos e até um processo individual, percebe isso. E aí nós fizemos, e um dos sonhos que eu até trouxe aqui, um copinho, né? Que quando a gente começa aqui, todos nós temos uma mentalidade. Essa mentalidade, inicialmente, de todos, até ela ir tomando forma, ela é pequenininha. E aí eu vou colocando um sonho, colocando outro sonho, sonhos pequenos. No entanto, às vezes eu quero colocar um maior e não cabe aqui dentro. Para isso, eu vou ter que mudar o quê? O tamanho dos meus sonhos ou o tamanho da minha mentalidade? Da mentalidade. Agora, se eu trabalho essa mentalidade com leituras, com livros, com cursos, com amizades, com contágio social riquíssimo como estou tendo aqui agora, e o meu sonho é maior, já vai começar a caber. Nessa mentalidade maior, os pequenos também vão caber. Então, a diferença está nessa mudança de mentalidade. E um dos sonhos era justamente ir receber essa certificação internacional nos Estados Unidos, na FCU, que é uma faculdade internacional que vai fazer essa entrega, e melhor ainda, bem acompanhado, que meu marido vai junto. Você está entendendo? E assistindo palestras de pessoas fortíssimas. Que são referências para todas nós, eu tô né? morrendo de inveja, que já me bati todinha. Todas nós que trabalhamos com seres humanos, todo mundo que você vai assistir é que a gente lê, que a gente acompanha, que a gente, inclusive, menciona nas terapias. Porque a gente tava conversando aqui, né? Ela vai ver o Gary Chapman dos 5 linguagens do amor, o Shawn Ashore, né? Do jeito Harvard de ser feliz. E aí a gente... O Rancharon, né? Que é uma referência. E aí a gente fica aqui... eu estava pensando numa frase do Shawn, né? Que ele diz o seguinte, que para ter sucesso é preciso ser feliz. Sim. Mas para ser feliz não é preciso ter sucesso.
Perfeito. É perfeito. Você falou Então, tudo isso. eu acho assim, essa frase para mim é a mais emblemática, né? É dele, que as pessoas buscam muito sucesso, mas elas não entendem que elas precisam primeiro ter a. Lembrando a doutora Sônia Liborminski, né? Lembrando que a felicidade é você ter a sensação de bem-estar e achar que a vida vale a pena. Você não consegue ter sucesso se você não se sente bem e se você acha que aquilo, você tem dúvidas de que aquilo realmente está valendo a pena. Exatamente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando esse conceito de felicidade ele fluiu, mudou na minha mentalidade, as coisas fluíram. Porque às vezes a gente associa só ao dinheiro e não é. O dinheiro é uma consequência dessa abertura da tua mente, né? Então, eu posso dizer para vocês, eu acho que é Jeremias 29:11, que ele fala dessa esperança que cada um nós temos que ter, dessa visão positiva. E aí eu lembro do caso de José, né? José, ele tinha um grande desígnio, que era ser uma pessoa que ia construir, né, ia trabalhar muito em função do reino de Deus. E ele foi vendido como escravo pelos irmãos que tinham uma mentalidade pequena. Imagina que loucura, que coisa maravilhosa. Por tudo que ele passou, ele não abriu mão daquilo que ele foi designado. Então, o que cada um de nós é designado? Aí a gente volta para o propósito, certo? E aí a coisa foi tomando uma crescente na minha vida. E hoje eu olho, claro que nós temos desafios, mas eu estou muito bem acompanhada. Eu me trabalho diariamente para eu ser uma mãe melhor, porque nessa corrida eu, às vezes, preciso estar me trabalhando. Mas com humildade, meu filho, hoje eu falhei. Então, assim, isso está me fazendo bem porque eu estou olhando a vida de uma forma mais leve. E aí, diminui. Eu olhar a minha vida mais leve, eu julgo menos o outro. Porque o outro que vai ter um problema lá no casamento, sim, ele está tendo um problema. E aí? Não significa que eu sou melhor que ele. Não significa. E aí eu olho com mais amor, sabe por quê? E só de você olhar com mais amor, você já consegue ajudar. Porque, na verdade, é isso que o ser humano precisa, né? Então, assim, fazer essa mudança, eu não imaginava que eu ia fazer, eu não tinha nem passaporte, porque eu achava que era uma coisa que não era necessária, que não ia acontecer tão cedo, que eu não precisava focar. De repente, as coisas foram acontecendo. Fluindo para você. Foi fluindo. A gente vai estar na área VIP para estar junto com esses. Nós fizemos uma programação. Olha só, planejamos. Planejamento não era o meu forte. Olha como é que mudou a minha mentalidade. Que legal. Eu fui me planejando desde o início do ano, até financeiramente, para fazer viver esse momento. Então, assim, muita coisa aconteceu. E aí eu falo para quem está assistindo, como relaxa que tudo passa realmente. Eu acho que eu olhava a vida de uma forma muito rígida, muito racional. Inflexível, né? Inflexível. Acho que você falou agora, chega até doeu. Foi isso mesmo. Eu era realmente muito inflexível. Porque era aquilo ali, tinha que ser aquilo. E pronto, eu não abria espaço. E hoje eu ainda me trabalho, claro que eu ainda tenho as minhas falhas, mas tem sido aprendizado constante para eu entender que, para lidar com o ser humano, eu tenho que realmente lidar com mais flexibilidade. Né? Então, porque eu tenho um perfil muito forte, sim, mas as pessoas são as pessoas, então eu entendo que tem que me adaptar. Né? E eu percebo muito assim que existe um padrão de comportamento e até de personalidade, né? De que você é muito rígida com você mesma, se autocobra e tudo. Dá pra perceber que ao longo da tua vida você trabalhou essa flexibilidade. Sim. E que ela ainda é uma constante mudança de mentalidade pra você, né? E eu acho o máximo tu dizer isso, porque tu falou que é um processo e que é uma constante aprendizagem. Quando você muda a sua mentalidade pro não é um erro, é uma aprendizagem. Quando você muda a sua mentalidade para eu tô sempre em constante... eu não sou melhor que ninguém, eu sou humilde, eu tô em constante crescimento. Sim. Né? Aprendo com você e você comigo. E essa mudança de mentalidade, ela já te traz uma sensibilidade e te traz vamos dizer assim, um auto-perdão também. Pronto, acho um que você acolhimento falou tudo. de si mesmo. Tão necessário e essencial para os dias de hoje, porque eu acho que você acabou de dar uma lição aqui para quem está vendo a gente, de comece por você. Que como é que eu vou ser flexível com o outro, empática com o outro, ter compaixão com o outro, amor pelo outro, se comigo eu me maltrato tanto, se eu sou tão rígida comigo, tão inflexível comigo,
essa tua mudança de mentalidade que ajuda tanta gente que cruza seu caminho, ajudou tanto você, que você nem mencionou aqui, que as pessoas não sabem que nos bastidores a gente falou que esse problema de saúde que você teve foi gravíssimo. Um problema que poderia ter te paralisado para sempre, te traumatizado ou te deixado desmotivada. Ele não foi nem mencionado com detalhe aqui, porque você já entendeu que naquele momento, aquele problema de saúde que te paralisou literalmente, ele te proporcionou 1 ano depois uma entrega de prêmio de uma outra forma e que te trouxe logo em seguida o que você vai realizar agora. Então, é verdade. Enxergar que naquele problema, de fato, tinha um propósito, é uma mudança de mentalidade, assim... É impressionante. Tremenda, assim. É verdade. Tanto é que quando eu estava no hospital, eu acordava e eu já estava agradecendo, porque eu não conseguia falar, mas eu agradecia, e aí a enfermeira chegava lá, eu estava chorando, mas eu estava chorando com um sorriso, e ninguém entendia. E aí eu tentava balbuciar, dizendo para ela que eu estava feliz, que eu estava bem, porque eu estava sendo muito bem tratada. E realmente eu ia ficar, toda a estrutura, né, eu tive uma ataxia cerebelar, era para eu ficar impossibilitada de coordenar os movimentos, inclusive talvez de andar. Né? E eu falava, eu tive que fazer a fisioterapia, eu tive que fazer várias coisas porque eu estava com problemas. E aí, gente, foi tão rápido. Ele disse assim, olha, no mínimo 6 meses para recuperação. Com 15 dias, eu já estava voltando, dando passo a passo. Então, assim, e aí sabe uma coisa que eu reconheci? Obrigada, Aline, por ter me lembrado. O quanto que eu tinha amigos, pessoas que estavam fazendo oração, eu não imaginava. Isso foi a corrente de intercessão, né? A corrente de intercessão foi fortíssima, né? Uma outra coisa que aconteceu foi o sentimento de que... Foi até interessante que eu disse assim, gente, eu vou aplicar tudo que eu aprendi na psicologia e agora com as ferramentas do coach. Vamos ver se acontece, porque se não acontecer, eu não vou mais trabalhar com isso. E aí eu mentalizava positivamente, eu já me imaginava, eu foquei em muitas coisas positivas. E realmente funcionou. Uau. É o poder da nossa mente mesmo. Acredito. Mas dá para conversar horas aqui, só que a gente coisa linda. Poxa, nossa, mas você já com certeza né? você atingiu o seu propósito hoje aqui. E foi uma honra ter você aqui no nosso programa, porque você conseguiu resumir o Relaxa Tudo Passa. E a gente, literalmente, né? A gente fica muito feliz, né, quando a gente tem pessoas que trazem tantas mensagens, porque a gente não consegue enumerar. Eu acho que assim, se você chegou até aqui nesse episódio, você volta, pega um caderno e vai enumerando, porque aqui tem chaves poderosas para a tua vida. Então, pega essas dicas, porque você precisa mudar sua mentalidade. E aqui tem várias coisas que nós dissemos, que Nisandra trouxe, para você mudar a sua mentalidade, de fato. E aí, obrigada, agora, Dani. Olha, a gente só tem que te agradecer. Imagina, a gente não consegue alcançar tantas pessoas, né? É humanamente impossível. O objetivo do podcast é justamente as pessoas que passam por dificuldades e que às vezes não têm uma esperança, né? Não conseguem enxergar na sua própria vida um propósito no momento. E você trazer essa tua história de vida, tem coisas que você nem mencionou com detalhes, mas o pouco que você falou já foi muito. Eu fico imaginando quantas pessoas vão se encorajar e buscar ajuda e entender que o que estão passando faz parte de um propósito maior. Exatamente. E, gente, são mais de 2.000 pessoas treinadas, são as pessoas que eu acompanho, mas principalmente, se você olhar, as coisas são um pouco mais simples, realmente mais simples. Claro que algumas vezes precisamos de ajudas mais fortes com outro profissional, mas a gente entender que buscando Deus, né, que eu chamo de Jeová... Esse poder é nosso, né? Esse poder é nosso. É decisão nossa. E aí vem desafios, a mentalidade abre as possibilidades. Vou receber uma certificação internacional lá em Orlando, na Flórida. Posta tudo pra gente ver. Pode deixar. Mas o traz um chocolate pra grávida também. A gente vai ficar aqui torcendo. É dizer que valeu muito a pena estar aqui com vocês. Gente, não deixa de cuidar de você. E lembra que se você é feliz, de verdade, o sucesso vem. E é isso que eu tenho buscado e tenho vivido na prática. Porque até na hora que vem o desafio, eu estou conseguindo encarar de uma forma melhor. Muito obrigada pela oportunidade. Você está se sentindo bem e a vida vale a pena. Gente, muito obrigada por ter acompanhado mais esse episódio do Relaxa Tudo Passa.